Ei, Pri. Olá, Ei, oi, boa noite, tudo bem? tudo jóia? E aí? Tudo certo também. Ai, que bom. Tava aqui terminando de arrumar iluminação. Ah, eu não tenho iluminação de blogueirinha. Pois é, eu tenho um negócio, mas assim, é tudo improvisado. Eu nunca mostrei, Aham. né, os bastidores, mas é assim, um monte de luz na minha cara. Ai, que bonitinha. E às vezes eu fico assim, gente, mas tá mais forte que semana passada, tá assim, pá, no meu olho hoje. Mas e aí, tudo bem, Pri? Tudo certo, e você? Joia. Olha, já tem bastante gente online, acho que a gente pode começar te Legal. apresentando, né? Então, você pode dizer quem você é, o que você faz, né? Porque às vezes eu pergunto quem você é e a gente sempre fala o que a gente faz. Sim, verdade. Então, se você quiser Bom, dizer mais alguma coisa além do que você faz, fica à vontade. tá bom. Meu nome é Priscila Vicente, eu sou professora de inglês, tenho uma escola de idiomas em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Eu sou formada em letras e pós-graduada em psicopedagogia. E desde que eu me formei na pós, eu comecei a adotar algumas técnicas que eu vi na pós e que eu via que ajudaria alguns dos meus alunos que foram aparecendo na minha vida. E aí, desde que eu comecei a frequentar eventos, o primeiro evento que eu fui foi do Breast Tissue em Brasília, e aí eu Uhum. queria participar daquilo de alguma forma, e aí eu falei, bom, o que que eu posso falar que eu faço que vai ser diferente, né? E aí eu já vou pela primeira vez já citar minha mãe, porque ela deve estar aqui na live e todo Ela mundo tá, que eu vi, ela entrou, é, ela foi a primeira a entrar, ela entrou antes de você. e todo mundo que vê minhas talks sabe que eu sei, eu vou acabar falando dela. E aí ela me disse, bom, fala aquilo que você faz com seus alunos, que eu falava, mas não é novidade, né? Porque para mim era a minha prática. E aí ela disse, não, talvez para alguns seja diferente. Aí desde então eu entrei também em teacher training, com a questão de special needs e me apaixonei. E para mim é assim, claro que eu tenho levado também como um trabalho, mas é muito parecido com a gente ser professor, né? Eu sou professora e acredito numa missão. E em teacher training é a mesma coisa. Eu tenho levado como uma profissão também, Uhum. mas junto à profissão como uma missão mesmo de eu tenho muita criança para ajudar aí através dos professores que eu vou ajudar, né? Exatamente, educando os professores, a gente ajuda os professores a educarem os alunos também, né? Então, Exatamente. no final das contas, é a mesma coisa. Sim. Tem um fato sobre você que você não mencionou, que é recente. O quê? Você agora é presidenta. Ah, sim. No fim do ano passado, né, eu Uhum. fui indicada a me candidatar e aí, assim, não teve outros candidatos, então eu fui Não eleita precisa falar presidente. isso. Essa parte a gente omite, né? Eu fui eleita presidente do chapter de São Paulo do Breast Tissue. Eu tenho Espero certeza que vai arrasar, corresponder. porque isso sim, você tá como assim no topo, né? Responsável pela Uhum, formação de professores que formam professores também. sim, Então, isso vai, parece que cada vez mais fazer parte da sua vida. E eu fico feliz que seja você, assim. Que eu te vejo como uma profissional super comprometida, responsável, sensata. E nesse mundo de egos acadêmicos, é muito bom poder contar com uma pessoa assim. Então, parabéns obrigada. ao vivo. Obrigada, obrigada mesmo. É E você muita começou a responsa, falar. mas eu é, espero corresponder. eu admiro muito que você tenha tomado isso para você. Realmente admirável. Obrigada. Então, você já começou a falar um pouco, né, sobre a sua pós, Uhum. foi em psicopedagogia? Pedagogia, isso. Então, que isso influenciou a sua decisão de falar sobre transtornos e alunos com necessidades especiais. Isso tem Isso.
algum background, assim, prático na sua vida? Você começou a estudar isso por algum motivo específico? Na verdade, não, assim, quando é até engraçada essa história, porque na época eu ia me casar e aí a minha mãe falou, antes de você casar, você tem que fazer uma pós, não tem essa. E aí eu falei, ai, gente, eu preciso achar alguma coisa, né? E aí eu procurava coisas em inglês, mas que a grade não me, assim, não, eu não curtia a grade. E aí eu falei, bom, vou procurar algo relacionado a ensino, mas não necessariamente a inglês, e aí eu, né, transponho para o inglês. E aí eu achei essa de psicopedagogia, a minha mãe rindo aí, é a verdade, né, gente? Eu não vou falar, foi uma missão, foi assim, né? Foi Aí, assim, foi aí eu ótimo, falei, tá? eu vou fazer isso aqui, porque beleza, assim, né? Fica tudo tranquilo. Só pode casar depois da pós. Aí, só que aí, quando eu comecei, eu vi que, eu falei, era para eu estar aqui. Porque, assim, realmente, nas primeiras aulas, eu me apaixonei, assim. Foi uma coisa que eu sabia que queria fazer alguma coisa com aquilo. Eu não sabia ainda o quê, mas eu sabia que queria fazer alguma coisa com aquilo. E aí eu terminei, e aí nisso eu tive, na verdade, um aluno em especial. Muita gente já conhece ele, vê ele no meu Instagram, nos meus cursos, que é o Henrique. E ele tem uma dislexia severa e TDAH. E aí, a mãe dele e a minha mãe chegaram para mim e falaram: você tenta ensinar inglês para ele? E aí eu falei: olha, eu não prometo nada, porque na prática eu nunca tinha feito nada, né? Eu trabalhava com inglês, como professora de inglês há anos, mas na prática eu não tinha nada, não tinha feito nada com algum aluno, né? Com algum transtorno. E eu falei: olha, eu vou tentar. E aí deu muito certo. Então, O pessoal tá e eu comentando falo, aqui, o famoso Henrique. Eu também já vi o caso do Henrique. sim, Sim. ele é meu companheiro de missão. Eu falo para ele que a missão não é só minha, é dele também. Ele também, isso é ótimo, porque aí, assim, você pode não ter tido outros alunos ainda, mas com certeza você está atingindo vários professores no Brasil inteiro que podem, porventura, Sim, vir a ter contato com algum aluno que tem algum transtorno de sim, aprendizado, né? sim. Então, E assim, eu eu tive, tive um assim, aluno eu com tenho. TDAH, só muitos anos atrás, assim. Uhum, Provavelmente posso ter tido contato com outros não diagnosticados, com certeza. incompreendidos, como a maioria de nós aqui, né? Exatamente. Depois dele eu tenho muitos, mas é interessante como, assim, o fato dele ter uma dislexia severa foi muito importante ele ser o meu primeiro, né? Porque é o que eu falo para todos os professores. Se deu certo com ele, vai dar certo com os que têm menos, que não é tão severo, né? Sim. Então, eu acho que por isso a minha missão e dele, né? Por isso ele foi tão importante por ser o primeiro. Porque hoje, quando eu trabalho com outro, hoje, assim, eu trabalho em escola regular, então, assim, todos estão lá, né? Na escola de Muito. idiomas ainda é menos, mas na escola regular todos estão lá, né? E aí, assim, quando eu vejo um aluno, hoje já é muito mais fácil, pelo menos eu saber como lidar, né? É o que eu falo, cada um é um aluno, cada aluno é um aluno. O que eu vou até falar hoje para todo mundo aqui assim, é o que deu certo, é o que eu faço com os meus alunos. Mas eu tô vendo aqui que tem a Bia, o Samuel, todo mundo que fez meus cursos sabem que depois a gente ainda conversa muito, porque muita gente vem me procurar e fala, olha, eu fiz isso e não deu muito certo. Como que você acha que eu posso mudar? E a gente sempre conversa, porque eles são únicos, né? Assim como nós que não temos nenhum transtorno, né? Na verdade, eu tenho transtorno de ansiedade, mas não é um transtorno de aprendizagem, né? Nós, né? Nós, Que assim, não é bem de aprendizagem, mas que os professores devem também levar em consideração, né? claro, claro. Que bom que a gente tem essa clareza hoje, né? Pessoas Uhum. estudando vários tipos de transtornos e como ajudar essas pessoas também, no sentido de Exatamente. aprendizagem. Eu queria que a gente começasse introduzindo, assim, a Legal. diferença entre o TDAH, o que significa a sigla, para quem não faz ideia, e a Uhum. dislexia, e também tem o TDA, não é? Que é É, um... eu vou explicar até nesse ponto que você tocou da sigla, do que significa, eu vou falar exatamente sobre o TDA e o TDAH. Maravilha.
o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Há alguns anos, né, quando começou a estudar, não lembro exatamente assim, a década, mas quando começou-se a estudar isso, até não faz muito tempo que ainda se utilizavam as duas siglas, por isso que muita gente ainda acha que existe só TDA e TDAH, porque alguns alunos têm só o déficit de atenção e alguns têm só a hiperatividade e alguns têm os dois. Mas hoje em dia, se você tem um deles, é TDAH. Porque eles consideram que se você tem o déficit de atenção, há uma propensão que você tenha algumas dificuldades e possa ser hiperativo em alguns momentos. Então, eles veem muita conexão de um com o outro. Então, não existe mais as duas siglas separadas. Se você é déficit de atenção, você é TDAH. Se você é só hiperativo, você também é TDAH. Beleza. E a dislexia é muito, muito interessante isso, porque eles são totalmente diferentes. Mas foi ótimo que você tocou na diferença, porque muita gente acha similaridades, mas eles são totalmente diferentes. Porque a dislexia, ela é uma dificuldade que o cérebro do aluno tem em decodificar símbolos. Então, a dislexia tem só a ver com leitura. Ela não tem a ver com concentração, com nenhum outro... Na verdade, tudo isso se torna uma consequência, né? Então, se você não se concentra, se você não consegue ler, você vai acabar não se concentrando. Mas não é porque a dislexia causa. Aquilo não é como te se você motiva, pegasse né? um texto em russo. Isso. Você vai falar, não me motiva, não consigo ler, eu não vou ler, né? Consigo entender, mexe com a minha autoestima, traz uma série de inseguranças, não consigo me concentrar, claramente. Sim. Ambos os transtornos são de origem neurológica? Sim. E, na verdade, os dois têm uma questão genética também. Mais a dislexia, mas os dois são uma questão neurológica. Para o TDAH, a gente tem no cérebro, quando as células vão fazer a sinapse, né, quando a gente está aprendendo alguma coisa, as células se ligam. Então, quando elas se ligam, isso se chama sinapse. Para fazer a sinapse, a gente tem neurotransmissores, que vão fazer essa ligação entre uma célula e outra, que vão criar a aprendizagem. O cérebro do TDAH, na hora que ele vai fazer essa ligação, ele leva menos neurotransmissores, né? Então, e é uma coisa assim, química. Não é que eles não querem, né? Eles carregam menos dopamina. Então, eles produzem menos dopamina, e aí, de uma célula para outra, vai menos dopamina. E aí, o que acontece? A dopamina é responsável pela atenção. Se eles têm menos atenção. Eles precisam ser mais motivados do que outras pessoas para produzirem ainda mais dopamina, para que eles tenham, na verdade, a mesma quantidade de que outro cérebro que não seja TDAH tem de dopamina. Para poder né? se concentrar da mesma forma, né? Isso. Tudo isso acontece aqui onde é a nossa testa, né? Que é o lóbulo frontal. Entendi. Então, isso significa que eu chegar para uma criança que tem TDAH e falar, fica quieto, presta atenção, você tem que fazer um pouquinho mais de força. Isso é como se eu chegasse para uma pessoa, sei lá, que está com pneumonia e fala, apenas melhore. Exatamente. Né? É o que falam muito de doenças psicológicas, né? Uma vez eu vi uma comparação, se as doenças psicológicas fossem tratadas como doenças, né, normais, a pessoa está com o pé quebrado, você consegue, põe o pé no chão, você consegue, né? Então, é só querer, né? Que a Bia falou aqui, é só querer, é só você tentar se concentrar que vai. E não é. Eles precisam de mais motivação porque é uma questão química que acontece dentro do cérebro deles. Beleza, esse é o primeiro ponto de esclarecimento também, que não é um transtorno psicológico, é neurológico, né? Isso. Não que os psicológicos tenham menos importância, mas que são de origem diferente, né? E não quer, isso muito interessante esse ponto que você disse, porque não quer dizer que eles não tenham como consequência os problemas psicológicos, porque daí vai vir a frustração,
traumas, né, na escola, é o que eu falo. Se você pegou um aluno com qualquer transtorno de aprendizagem, ele tem traumas. Porque até ele descobrir, ele passou por muita coisa. Você não precisa nem Sim. saber o que ele passou, mas com certeza ele passou. Sendo chamado de bagunceiro, sendo chamado de o único que não se alfabetizou na hora certa, né? A autoestima, né, principalmente, é com certeza muito afetada, pode causar depressão, ansiedade. Pesquisando Sim. ao longo dessa semana, escutando alguns podcasts, vendo vídeos e tal, para poder conversar com você, Uhum. eu usei a palavra ansiedade eu não sei quantas vezes, assim. Então, eu acho que é praticamente uma consequência óbvia e inevitável que uma pessoa com TDAH e dislexia tenha ansiedade. Sim, exatamente. Porque a gente sabe que a ansiedade ela pode vir desde de criança, mas ela se desenvolve muito facilmente de acordo com o meio, né? Então, tanto que se diz muito por conta do meio que a gente tem vivido, né? De violência e tal. Por que que tanta gente desenvolve ansiedade? Muito por causa do mundo, né? E essas situações, imagina, a criança tá ali, o professor pede para ler, e assim, não é julgando o professor também, porque você nunca vai adivinhar se ninguém te falou, você vai pedir para o aluno ler, você não vai, né, adivinhar. E aí ele vê aquilo tudo embaralhado, porque o disléxico diz, eles mesmos descrevem como que as letras estão dançando, né? E tanto que no início das pesquisas dizia-se muito que acreditava-se muito que era um problema de visão. Então davam Uhum. óculos para eles, miopia, né? Até descobrirem que era uma coisa do cérebro e não dos olhos, eles sofreram muito, né? Sim. Então, vamos descrever um pouquinho mais cada uma delas, porque Vamos. acho que já se empolgou e foi É, falando coisa misturada. das consequências. Bom, então o TDAH é a questão química da dopamina, né? Durante a sinapse, quando ela é carregada de uma para outra, eles têm menos dopamina. Para Uhum. produzir dopamina, eles precisam estar motivados, né? A dislexia, eles têm. Quando um cérebro não disléxico usa 3 partes do cérebro para decodificar uma palavra, um texto, né? O disléxico usa só uma dessas 3 áreas. Essa única área, ela é um pouco maior do que a nossa. Eu não sei, eu consigo virar minha câmera? Eu acho que sim. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu vou só mostrar aqui. Dá para ver? Dá, tá tranquilo. Então, aqui, o cérebro não disléxico usa essas 3 áreas. O cérebro disléxico usa só essa, só que muito maior, tá vendo? Uhum. Então, eles têm uma grande dificuldade na decodificação, mas ao mesmo tempo essa área maior traz muitos benefícios, né? Então, eles são alunos que são muito criativos, muito criativos. Hoje, para quem, acho que quase ninguém sabe, só minha família e o pessoal da escola sabe, mas eu contratei o Henrique para trabalhar comigo. E ele faz as artes dos meus cursos. Ele me traz ideias porque eu quero fazer um site meu, né, com conteúdo, com blog. Ele que me traz as ideias do que eu posso fazer. Porque, e assim, é incrível. Eu até preciso começar a fazer uns vídeos agora dele como trabalhador, não só como aluno. Porque é Muito incrível, legal. assim, as coisas que às vezes vêm na cabeça dele que eu falo, nossa, eu não pensei nisso. Porque eles realmente têm, é uma característica do disléxico. Eles acham diferentes estratégias para qualquer coisa que eles tenham que fazer. Isso é meio que o meio que eles estão ali, né? Porque ele precisa achar estratégia para estudar. O professor está Uhum. falando, está dando texto para ele ler e ele sabe que aquilo ele não vai conseguir. Então, ele precisa usar estratégias para isso, né? Então, eles veem muito a big picture, sabe? Eles enxergam muito além do que o restrito. E assim, de novo a explicação, porque normalmente isso na verdade vem da Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe a aprendizagem em forma de manuais, né? Porque para as máquinas funcionarem, tudo tinha que ser feito igualzinho. Então, Uhum. o ensino se tornou basicamente através de manuais.
Mas, na verdade, tribos indígenas, celtas, incas, não eram escritos, né? A aprendizagem era oralmente, né? Dos mais experientes para os menos experientes. Então, Oi? Desculpa. Não faz todo sentido isso, assim, a forma como a gente se pauta em manuais e no formato É, quadradinho e encaixa da mesma forma para todo mundo e que antes as coisas não eram feitas dessa forma. Não significa que não possam ser, mas que talvez não devesse ser a única forma, né, que as escolas conduzem isso. as aulas. É exatamente isso. Muita gente às vezes vem meio resistente assim ao que eu tenho para falar sobre, principalmente sobre dislexia, né? Porque fala, mas como que ele vai encarar o mundo? Mas como que vai ser, né? Mas assim, eu não estou dizendo que é a única forma, né? Mas não também acreditar que só a escrita é a forma, né? Porque não ouvir um audiobook, ouvir um audiobook é ler um livro. O Henrique leu mais livro de literatura do que eu que fiz letras, sabe? É, então, assim, e leu, né? Ouviu, mas leu, que é leitura Ele também. acesso ao conteúdo da mesma forma que a gente. Exatamente. Então, é a gente também abrir um pouco mais a mente de que na verdade, digo que o Henrique ensinou a menina de letras que o ensino não está baseado só em letras, né? Porque a gente pensa que tudo é escrita, tudo. A gente acha que todo aluno que está prestando atenção tem que anotar, né? Não Sim. necessariamente, né? Às É vezes para alguns engraçado. sim, mas não para todos, né? Eu ia dizer só que é engraçado como que isso é social e é também símbolo de status, né? Ler Totalmente. e escrever é a primeira seleção, assim, é o primeiro indicativo de inteligência. Nossa, ele aprendeu a É. escrever tão cedo, aprendeu a ler tão cedo. Então, isso desde muito cedo é um símbolo de inteligência e talvez de superioridade social mais tarde. Então, quanto mais Sim, nossa, isso é letrado, muito quanto mais verdade. livros, quanto mais artigos. E como é que ficam as pessoas que não conseguem decodificar a leitura com tanta facilidade como nós? Sim, Então, isso e que a gente estava falando no início da autoestima e dos outros transtornos psicológicos que vem acompanhado, tem tudo a ver também com a posição social que eles assumem. sim, exatamente. É o que eu falo. Trabalhar com alunos com transtornos é muito uma questão social, né? Porque, assim, por muitos anos eles estiveram trancados em casa, assim, disléxico e TDAH nem digo, mas síndrome de Down, autista, eles ficavam em casa porque eram considerados loucos e que não eram pessoas para ir à escola, né? O disléxico, eu assim, me lembro de colegas, né? De, às vezes, gente, né? Amigo do amigo, que você ouve que fala, desistiu do estudo, né? Não nasceu para isso, né? Porque a escola não estava preparada para eles, na verdade. Então, não é que hoje tem mais gente com transtorno. É que essas crianças chegaram à escola e estão ficando na escola. E é uma questão social nós sabermos lidar com eles para que não haja mais essa evasão, para que eles continuem, né? Que eles não desistam, né? A Bia falou uma coisa aqui que é muito verdade. Os canhotos eram marginalizados, né? Amarravam a mão esquerda do canhoto e a mesma coisa os transtornos. Então, não é que tem mais, é porque agora eles estão na escola, né? Tá bem, né? E eu vi, acho que foi um vídeo, não lembro mais, eu ouvi tanta coisa, dizendo sobre alcoolismo e uso de drogas, que existe, assim, uma Muito. porcentagem muito alta dos usuários de drogas e de jovens que passam por reformatórios e tal, Uhum. constituídos por pessoas com transtorno de aprendizado, justamente porque eles não têm oportunidade de, agora Isso. sim, né, estão mudando, mas, assim, a história mostra a falta de oportunidade nas escolas e de lugar na sociedade mesmo. Então, vão à margem e acabam tendo problemas com criminalidade, com drogas. Sim. Então, é muito positivo que eles estejam sendo acolhidos e incluídos de verdade. Sim, esse eu acho que é um dos dados mais tristes, assim, de quando a gente fala de inclusão, né? Porque é dado mesmo, né? A maioria dos usuários de drogas são TDAH, porque são os bagunceiros. Então eu vou ser bagunceiro mesmo, né? Já que todo Mas é mundo assim. sempre disse, então eu vou ser, né? É muito triste, né?
E é uma Nossa, responsabilidade que nós, professores, acho que não queremos carregar, né? Se for uma escolha deles, ótimo. Mas não porque eles não tiveram a oportunidade na nossa aula, né? exatamente, cabe a gente, né? Então, É, vamos retomar um pouquinho para quem está chegando agora. O sim, TDAH, então, ele pode ser desatenção, hiperatividade ou os dois, isso. né? Deixa eu ver o que é mais que eu pesquei aqui. Que tem Eles a ver com precisam falta de de foco. motivação. Eu vi Uhum, também sobre impulsividade e reatividade emocional, falta uhum. de autocontrole. Muito, muito. Tem muito a ver, na verdade. Eles são muito impulsivos, assim, não pensam muito para falar, né? E isso tem muito a ver, na verdade, com a hiperatividade, né? Eu acredito, na verdade, que não seja só a questão química do cérebro e tal. Eu acho que depois de um tempo que a pessoa vive com isso, ela se torna meio que ela precisa, né, sempre bater de frente com aquilo que vai machucá-la, né? Então, você não está prestando atenção, ele sempre tem alguma coisa para dizer no retorno, né? E Uhum. é uma característica muito forte neles, de sempre querer se explicar ou de ser bastante violento, se não, na verdade, se não foi criado um laço. Normalmente, depois do laço criado, ou com o professor, ou com os colegas, isso acaba amenizando. Não vou dizer que vai passar, mas ameniza bastante. Hoje, os meus alunos que têm TDAH, assim, raramente eu tenho algum problema de resposta, assim, agressiva tal. Mas todos eu tive problema no início. Então, Então, uma questão de afetividade também, né? muito. O Tem que ter. TDAH, a questão é toda trabalhar com o emocional. O disléxico, você vai usar diferentes técnicas. Vai usar, ao invés de fazer ele ler, você vai fazer ele ouvir. Ao invés dele escrever, você vai transcrever para ele. São coisas mais práticas. Agora, o TDAH é totalmente uma questão emocional. Trabalhar a autoestima dele, mostrar que você acredita nele eu não sei a palavra em português, praise. Mas elogiar, Elogiá-lo. Ainda bem que a maioria aqui fala inglês. Me entende, né? Elogiá-lo ai, de gente, verdade. esse bilingual people, né? Ai, E não é chique, né? As pessoas acham que isso é chique. Não é. Para mim, eu me sinto. Eu tenho vergonha, na verdade, né? não, que isso, estamos todos em casa E aqui. todos são assim que eu sei. Ah, eu posso tirar uma dúvida? Enquanto eu Por estava lendo, favor. eu estudei muito sobre os sistemas de recompensa. Que o Uhum, TDAH ele tem essa necessidade de recompensa para a produção de dopamina, né, para ter essa sensação de recompensa mesmo. E, ao mesmo uhum. tempo, a gente está no momento da educação hoje em que a gente não valoriza tanto os sistemas de recompensa em sala. Como que isso fica na Uhum. educação do aluno com transtorno? Eu acredito que dá para você trabalhar com recompensa, mas uma recompensa mais emocional. É o que eu Hum, normalmente costumo trabalhar com eles. Porque eu também não acredito que você tenha que basear a motivação do aluno em recompensas reais, né? Assim, você ganha uma bala, você ganha um ponto. Eu uhum. acredito que ele tem que entender que aquilo, viver aquilo com prazer, né? E entender que a escola pode ser prazerosa, né? Então, eu trabalho mais com essas recompensas emocionais. Então, você fez, da lição que você não fazia nada, você fez um exercício, eu vou mostrar para você o quão importante foi você ter feito. Olha só, você pegou o seu material, você fez um exercício, vamos tentar fazer dois da próxima vez? Eu estou muito feliz que você fez. E assim, parece Então, uma ao coisa invés de muito xingar e achar besta. ruim que não fez tudo, você vai É, valorizar o que fez. Né? A exatamente. Kel, não sei, Ah, é a está perguntando Raquel. como que funciona isso de recompensa emocional. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? De valorizar o que ficou Isso. positivo e o que ele conseguiu alcançar, ao invés de reforçar o negativo. Porque a nossa Eu reação acho que, é nossa, não quando fez você. pra nada. Exato. A nossa primeira reação é você não fez tudo, né? Então, eu acho que assim, quando você. Por isso que eu acho importante, a gente não precisa estudar a fundo, mas eu acho importante você entender o que se passa no cérebro do aluno.
né? Ele não fez porque ele não quis ou porque talvez é difícil para ele se concentrar. Então, entenda que aquele um exercício foi muito para ele, né? Uhum. Então, eu acho que ter é uma palavra meio batida, mas é o que a gente precisa ter. Ter a empatia de estar no lugar dele, né? De pensar, uma coisa que é difícil para mim, se eu faço um pouquinho, eu não quero ser recompensada, eu não quero ser valorizada, né? Entendi. É só uma dúvida que surgiu, porque eu tenho visto muito sobre motivação e o tanto que a motivação não pode ser extrínseca, né? E que esse sistema Exatamente. que a gente adota de pontuação e de dar bala, de dar estrelinha, que isso não é o caminho. E aí eu me Uhum, deparei com a palavra recompensa milhões de vezes lendo sobre TDAH. Então é esse tipo de sim. recompensa. Mas eu acredito, talvez, quando o que você leu pode ser sim recompensa, porque às vezes tem muita coisa antiga ainda, né? Que se diz, né? Principalmente da teoria da terapia comportamental, eu vi muita coisa nesse sentido. Assim. Uhum. Então, pode Às ter muita vezes coisa assim. pode ter muita coisa antiga. Eu falo que, assim, na verdade você tem que ir juntando, né? Por isso que eu amo, estou sempre, todo mundo sabe, em eventos e vejo talk e workshop, faço curso de tudo quanto é coisa, porque eu sempre acho uma coisinha ou outra ali que eu vou encaixar nas ferramentas que eu uso com os alunos com transtorno, sabe? Eu fiz o Celta, por exemplo, agora nos últimos no último semestre, e assim, em nenhum momento foi citado o Special Needs, mas assim, eu tinha uma parte do meu caderno que era só para anotar as coisas do Celta que eu via que eu poderia adaptar com eles. Porque, na Ai, mas verdade, é muita das coisas que a gente faz com todos os alunos, né? É só pensar de uma forma diferente. ótimo. Só dá uma olhadinha nos comentários, ficou um aqui Uhum. para trás, da Gabriela, perguntando se a gente vai falar de TOD. Aí eu não sabia o que que era, eu dei um Google aqui rapidão. Uhum. Transtorno desafiador de oposição. Eu não sei Uhum. se não sei se você tem alguma É, experiência. eu tive, na verdade, ele é um pouco mais raro. Eu tive, na verdade, assim, na minha vida toda, eu tive um aluno com transtorno desafiador opositor. Na verdade, assim, na minha opinião, ele é um dos mais complicados. Ele é pior que autista e Down, porque, na verdade, como o nome diz, absolutamente tudo que você disser, ele vai contra. Desafiar. Então, ele não quer cumprir regras. O que você diz que é engraçado, para ele não vai ser. Se o amigo fez legal e você elogia, ele não vai achar. Sempre, sempre, assim, não importa. Não, E ele, inclusive, muda de opinião, porque se você muda a sua opinião, ele vai ser contra você. Ele não vai manter a dele, né? entendi. Na Então é como se verdade, fosse um adolescente patológico. isso. Um adolescente o tempo todo, né? O meu aluninho ele estava no segundo ano do fundamental, tinha 7, 8 anos. Mas é exatamente isso, ele parecia um adolescente. É muito difícil, assim, falar, até porque eu não costumo tratar nos meus cursos, mas eu já tive, estudei e tal, né? Mas é um dos mais difíceis da gente falar, assim, do que fazer, porque depende muito do histórico do aluno, de como os pais lidam com essa criança, de como a escola lida, porque... eu tive duas, a minha mãe tá me lembrando aqui. Eu tive também a Lígia, tive 2 alunos. É que esse era pior, porque ele era menor e era pior. Mais difícil. Mas talvez, e não é amenizar, mas talvez entender que não é birra, que não é. Entender que aquilo é dele, né? Que ele vai fazer isso o tempo todo. O que eu costumava fazer muito, mas eu vou falar assim, simplesmente uma prática que eu tentei fazer. Eu muitas vezes ignorava, porque o que fazia ele continuar era me irritar. Então, quando ele via que aquilo me irritava, aí ele continuava, porque ele conseguiu o que ele queria, né? E não é maldade, que fique muito claro, é o transtorno, né? Porque a gente tende a pensar que é uma maldade, mas não é. E aí eu, assim, quando dava, eu ignorava e continuava a aula, e aí ele não conseguiu o que ele queria, então passava. Mas não é sempre, né? Se ele maltrata um amigo, não dá pra gente ignorar, né? Deixar passar tudo. Mas vamos voltar então para a dislexia. A gente falou bastante Isso, sobre o TDAH. Então, a sim. dislexia ela também é neurológica e ela afeta a precisão e a fluência na leitura. Então, é Isso. decodificação. Então, basicamente, Simplesmente. o que a gente pode fazer, então, para ajudar alunos que tenham um dos dois?
Ou os Legal. dois? O TDAH é aquilo que eu falei, é totalmente um trabalho emocional. Com o conteúdo em si, você não precisa fazer nada depois que você trabalha com o emocional, porque você vai motivá-lo, ele vai aprender, depois que ele aprende, ele confia em você, aí confia em você, ele motiva. E aí vai, né? E aí você é aquilo, conquistar, né? Já o disléxico, você pode fazer muita coisa. Por exemplo, se você vai fazer uma atividade de leitura, você não forçá-lo a ter só a opção da leitura. Sempre ter a opção do áudio também. Não quer dizer que ele sempre vai optar pelo áudio. O meu primeiro aluno, que era dislexia severa, é óbvio que ele sempre vai optar pelo áudio porque ele não vai ler. Mas os que leem, às vezes, querem ler, né? Então, vai muito de você também conversar com o aluno. Olha, eu tenho a opção do áudio. Você quer ouvir, você quer ler, você quer os dois, né? Uma outra opção para leitura, existe, na verdade, uma régua especial para disléxicos que ela deixa, tipo, highlighted, assim, a frase, né? Aí o aluno vai pondo e fica só a frase em amarelo, tem várias cores, amarelo, verde. Mas você pode também pegar uma régua normal, e aí ou o próprio aluno ou você vai acompanhando com ele para que as letras não se misturem. Isso facilita muito a leitura dele. Ótima dica. Porque eu E fico pensando em uma sala, alguém falou mais para cima também, em uma sala mais cheia. Se tem um aluno disléxico em uma sala mais cheia, como que a gente lida com isso? Então, a primeira coisa que eu gosto de falar, porque muita gente me pergunta, é como lidar assim, ele vai ouvir e os outros não. Muito simples, é isso. Ele vai ouvir e vocês vão ler. Ponto. É tratar com naturalidade. Assim como eu tenho cabelo liso, a Joy tem o cabelo enrolado, assim como hoje ela tá de óculos, eu não tô, mas eu uso também. Assim como a gente tem essas diferenças, ele vai ouvir e vocês vão ler. Ponto. Né? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante lidar é com essa situação, porque eles podem perguntar? Podem. Mas, assim, depende muito de como você lida com essa diferença, né? E, a Fê falou uma coisa que não pode ser a régua transparente. Eu não uso a régua transparente, porque senão ele vê o resto. Inclusive, eu gosto de usar, na verdade, como régua, uma folha. Porque assim ela tampa todo o texto, tá? Eu posso fazer também talvez um buraquinho assim na folha, porque aí tanto Pode, em cima e embaixo, né? sim. Fonte, a Bia falou aqui da fonte. A Rachel falou sobre expor o aluno. Na verdade, é o que eu falei, depende muito de como você encara. Porque, na verdade, quando o aluno percebe que aquilo que você está fazendo diferente vai ajudá-lo, vai incluí-lo, porque ele também vai ler, ele também vai ter lido, ele também vai poder responder. Na verdade, você não está expondo, você está incluindo, né? Então, a gente tem muito medo de que seja uma exposição, mas a partir da primeira atividade que ele percebe que se ele ouvir enquanto os outros leem, depois disso ele pode participar, você fez a vida dele. E eu não estou exagerando, assim, você muda a vida dele, porque ele vai poder participar, ele vai se sentir incluído, ele vai tirar o capuz, ele vai andar, ele vai mostrar o rosto, ele vai ser feliz. Então você muda a vida mesmo, né, dele. Isso a gente está falando de textos em sala de aula, assim, né? Mas também Isso. existem hoje várias ferramentas tecnológicas, aplicativos, podcasts, documentários, Muito. fontes que a gente pode incluir por fora também. Não sei se Sim, você costuma recomendar alguma coisa para os alunos fazerem fora da sim. sala. Sim, eu mantenho, eu sei que não é a realidade de todo mundo e que isso é, assim, eu tenho um grande privilégio de poder fazer isso, não é toda escola que deixa, mas eu tenho um grupo com esse meu aluno, o Henrique, e aí nesse grupo de WhatsApp, né? Nesse grupo eu envio as coisas que ele precisa se preparar, por exemplo, para a próxima aula. Então eu mando alguns áudios que eu sei que ele vai precisar estar preparado para a próxima aula. Eu mando alguns Faça uma sala de vocabulários. aula invertida, o flipped classroom, É, basicamente. exatamente. Ótimo. E tá em fácil acesso, né? O WhatsApp a gente está ali sempre aberto, né? Então
Funciona bastante. O que eu falo para quem não tem essa opção, a gente tem o Google Drive, né? Você pode ter um Google Drive com seu aluno e deixar áudios ali, né? Ótimo. E perguntar aqui, eu ia perguntar também sobre avaliação. Como é que é a avaliação com disléxico? A lei é que eles têm direito à prova ser toda lida e toda transcrita. E aí você vai ver de acordo com a necessidade do seu aluno. Se ele quiser que você transcreva, você tem que transcrever, é lei. Se ele quiser que leia a prova, é uma prova normal, e aí você vai ler. Se ele quiser que você leia tudo, você vai ler tudo e repetir quantas vezes for necessário. Eles têm direito também a mais tempo. E se ele precisar que você transcreva, também. O ano passado, o Henrique fez o Enem como treineiro e ele não escreveu nada na prova. Nada. Então, ele tinha um ledor. O Enem tem, eles ficam numa sala separada, tem uma sala, por exemplo, ele tinha uma sala só para ele, com um fiscal só para ele e um ledor só para ele. E ele chama de ledor porque não é leitor, né? O leitor, ele faz interpretação. O ledor, ele não tem nenhuma entonação. Ele só lê mesmo, como se o Google estivesse lendo. E aí, na redação, por exemplo, ele falava e a pessoa escrevia, ele tem que falar a pontuação também, mudança de parágrafo. E então, se ele não fala pontuação, a pessoa que está transcrevendo não pode pontuar também. Vai escrevendo. Entendi. É a mesma coisa, né? Então, realmente é só um veículo diferente de mostrar que você sabe o assunto. Sim, exatamente. Porque o que está sendo cobrado? O conhecimento, né? Não exatamente você escrever, né? Isso a gente pode fazer de outras formas também em sala, talvez com outros alunos, ao invés de pedir um trabalho sempre escrito, variar as modalidades, né? Então, assim, vocês vão gravar um podcast também, ou tentar gravar um vídeo, ou fazer uma palestra, tentar avaliar de outras formas, porque enriquece a aula para todo mundo. Exatamente, eu falo muito isso. A aula com um aluno com qualquer transtorno, toda a sala se beneficia. Inclusive, eu dei um webinar para o Breast Tissue que eu falava exatamente isso. Quais eram os benefícios que a turma tem quando você se atenta a fazer atividades diferentes? Porque você fica ali, né? Livro, áudio, livro, escreve. Quando você tem que adaptar de diferentes formas, todos se beneficiam, porque a sua aula vai ser muito mais dinâmica, né? Muito legal. Perguntaram aqui também sobre ortografia. Eu acho que a ortografia talvez seja irrelevante. Porque o que é o contexto? O contexto, o conteúdo. E assim, vamos pensar, né? O que é ortografia hoje, no mundo moderno de internet, WhatsApp, áudio? Existe uma Qual a importância da ortografia? Até o corretor, a gente escreve algumas palavras às vezes. Mas a ortografia realmente é o de menos. Eu, pelo menos, o que eu uso da minha ortografia é a minha assinatura. Assim, como documento para alguém. Eu não escrevo hoje mais nada. Eu escrevo assim porque eu gosto de ter meu caderno para estudar, por exemplo. Mas documento, eu não escrevo nada com a minha letra. E mesmo se precisar de ortografia em algum momento, a gente vai ter dicionários a um toque, assim, de diferença. Sim. Então, acho que realmente a ortografia, apesar da gente que é apaixonado por letras, tem muito apego a essas coisas, né? A correção ortográfica, a correção gramatical, isso acaba sendo irrelevante no mundo real, assim. Então... Sim, exatamente. E é assim, é aquilo, são adaptações, né? É o que a Fê falou aqui, é uma acessibilidade. Então, a criança, a gente tem que entender assim, a gente vai tratar igual? Não. Não. Você não vai tratar igual. Você não trata igual uma pessoa que está na cadeira de rodas, né? Você não fala para ela, você tem que andar. Porque ela não vai andar. Então, assim, a gente não pode tratar igual o disléxico. Ele vai ser tratado igual naquilo que ele não tem dificuldade, né? Ele tem que fazer lição? Tem. Você, como professor, deu as ferramentas a partir da dificuldade dele para ele fazer? Se você deu, aí ele tem que fazer.
Ele tem que estar presente na aula? Sim, a dislexia não faz com que ele falte à aula, né? Ele tem que se comportar na aula? Sim, assim como todos. Mas ele tem que saber ortografia? Não, porque ele é disléxico e ponto, né? A gente tem que parar de tentar achar que é frescura. Isso ainda é muito forte, infelizmente, muito. Eu vejo muito em conselho de classe, reunião de professores, muito, sabe? E isso tem que mudar. Isso tem que mudar, porque não é frescura, não é frescura. A gente acabou de ver, né? Eu comecei falando, é o cérebro, né? Funcionamento diferente e os professores não estão preparados, né? Não. Assim, se você vê isso em conselho de classe, imagina o que os outros pais das outras crianças dizem. No caso de uma pessoa hiperativa, a pessoa vê no supermercado algum episódio de uma criança fazendo alguma coisa e aí a culpa é dos pais, ainda tem muito preconceito, então... Sim, sim. Uma coisa aqui que a Bia falou é muito, muito importante, porque também não é ter pena deles, né? Aluno com transtorno pode repetir de ano, aluno com transtorno deve levar bronca. Olha, se o Henrique tivesse aqui, ele podia falar para vocês quanto eu e minha mãe brigamos com ele. Vocês não fazem ideia. Primeiro dia de aula ele faltou, eu não estava na escola, eu fiquei sabendo, no outro dia ele levou uma bronca. Porque eu falei, como assim? Você está no terceiro médio, não é para faltar. Não pode faltar. Então, assim, não é ter pena, mas é você considerar aquilo que é a dificuldade. Ele tem dificuldade nisso, é nisso que eu vou ajudá-lo. O resto, eu não tenho que ter pena. Pegar leve em contudo também. Não, de jeito nenhum, porque ele tem o direito de ser tratado como os outros, né? Surgiu uma pergunta aqui para cima em relação a diagnóstico. Se os pais não informam para a gente que o aluno tem TDAH ou dislexia, como que a gente consegue perceber? E eu acho que é muito importante a gente conversar sobre diagnóstico, que não é para professores fazerem diagnóstico. Por favor, não. Quando nós temos o papel, eu tenho uma amiga, a Patrícia Sorrentino, ela é uma das psicopedagogas, assim, de mais nome aqui, principalmente no ABC, e ela me ensina muito, tudo que é curso dela eu estou fazendo, estou sempre em contato com ela, e ela diz uma coisa muito importante. O professor é a peça principal para o diagnóstico acontecer. Ele não vai dar o diagnóstico, mas é ele que vai pedir para o pai, para que o pai leve a psicopedagoga. E aí, o que vai acontecer? Então, a gente vai observar tudo isso, né? Então, o aluno que não se concentra, o aluno que precisa se mexer para se concentrar, que a gente não falou isso do TDAH. O aluno que fica aqui, ó, com a caneta. Você está falando e ele está aqui com a caneta. É um grande sinal. Que ele precisa se mexer para produzir dopamina. Então, ele tem essa necessidade para se concentrar. Então, se você observa né, o disléxico, se você vê que ele troca a letra, espelha a letra, tem dificuldade para ler, não gosta de ler, né? Se você percebe alguma coisa assim, você vai pedir para a sua coordenadora falar com os pais e pedir uma avaliação multidisciplinar. Isso que vai falar. Você não vai falar, eu acho que ele tem dislexia, eu acho, você não acha nada, né? Você pode até achar, mas você vai pedir não fala nada. Até porque às vezes assusta o pai e o pai não leva. Então porque o pai também está desinformado e também tem preconceito às vezes. Muito, e não quer, né? É o filho dele, ele não quer que o filho sofra, então ele quer negar, né? Então, pedir uma avaliação multidisciplinar. Aí, o que vai ser? O pai normalmente vai procurar uma psicopedagoga, a psicopedagoga vai fazer os testes que cabem a ela e vai pedir para outros profissionais. Normalmente, o que se pede, depende muito do que a psicopedagoga vai imaginar que a criança tenha. Ela vai fazer um filtro ali, né? Mas, normalmente, o que pede é psicólogo, às vezes psiquiatra, fono, às vezes terapia ocupacional, porque às vezes, né, o Down precisa de avaliação também para saber o que vai ser feito. E aí a psicopedagoga vai juntar tudo isso e vai dar o diagnóstico para o pai. A escola regular tem total liberdade de pedir essa avaliação. Se um professor pedir, a coordenadora pedir para os pais, tem total... por lei, a escola deve fazer isso. A escola de idiomas, não.
infelizmente. Cursos livres, né? A gente não pode fazer isso. Então, o que eu normalmente indico é ter uma conversa com o pai. Por acaso a escola fala alguma coisa, né, com jeitinho. A escola reclama, fala que ele, né, não se concentra. Por acaso você já percebeu se ele tem dificuldade de leitura? E às vezes ir levando o pai a perceber que seria bom fazer uma avaliação, infelizmente. Porque a gente não é curso, não é educação básica, né? É. Eu já passei por essa situação. Quando eu trabalhava para uma instituição, para uma escola de idiomas, a instrução que a gente tinha era de passar isso para a coordenação. E aí a coordenação Isso. teria esse tipo de conversa. Porque às vezes o professor se envolver diretamente pode causar algum tipo de conflito por falta de preparo mesmo. Sim. Então, a minha sugestão é que se você trabalha numa escola de idiomas e você está subordinado a alguém, converse com um superior, Sempre. né? Para você Sempre. não se colocar numa situação difícil também, enquanto professor. Mas é muito Uhum. bom saber que a gente pode adaptar algumas dinâmicas de sala de aula e que a gente pode usar de ferramentas tecnológicas e Muito. provavelmente, estando num contexto de escola de idiomas, a gente tem acesso a muita ferramenta tecnológica. E há muitas possibilidades porque a Sim. gente tem turmas pequenas, né? Então, é um privilégio Sim, exatamente. um contexto desse. Muito. Agora, na escola regular, existe outro privilégio, que é a possibilidade de fazer essa avaliação, então, multidisciplinar. Isso. E assim, na verdade, quase tudo que a gente consegue fazer numa turma pequena, você consegue fazer na turma grande. A diferença é o seu preparo antes. Você não vai conseguir adaptar nada na hora. Você tem que estar preparado antes. Então, você sabe que vai dar um texto para aquela turma de 25 que tem um disléxico, o texto tem que estar em áudio antes, né? Você não pode, na hora, falar, ai, esqueci, como é que eu vou fazer agora para ele ler, né? Vou ler em Então, voz você não. então aí fica mais difícil mesmo. E às vezes muita gente fala, ah, mas aí eu não tenho, não posso usar celular, não posso isso, não posso aquilo. Tem várias outras opções. Você pode pedir para um colega ler, você ler, porque se os outros estão lendo, o que você está fazendo? Você pode ler para ele, enquanto os outros leem, né? Não sempre escolher o mesmo colega para ler. Então, se hoje você escolheu um, outro dia você vai escolher o outro, porque senão aquele vira sempre o que vai ler pro disléxico, né? Talvez ele vai ser um ledor no futuro. É, exatamente. E nisso, né, ainda tem um diferencial. Você está trabalhando ali o grupo, né? Aquele aluno entender que há pessoas no mundo que são diferentes. A gente precisa, nos últimos tempos, trabalhar isso nas crianças, de que as pessoas são diferentes e que a gente tem que conviver com isso. Então, a gente tem uma joia na mão quando a gente tem um aluno de Special Needs. Uma joia, porque você pode trabalhar muita coisa, muita. É uma ótima perspectiva para a gente começar a encarar também, né? Porque alguém disse aí mais para cima também, que os professores veem como trabalho extra. Ai, que saco, né? Eu tenho que fazer um texto, um áudio preparado antes. Mas a gente Sim. também está se movendo da nossa zona de conforto. E a gente, ao Total. proporcionar para os alunos experiências multissensoriais, assim, a gente está expandindo o nosso repertório também. Então, eu só vejo vantagem para todo mundo mesmo. Exatamente. Se você se preocupa em fazer uma atividade em que eles vão se movimentar, porque você pensou no seu TDAH que precisa se movimentar. Gente, para que aluno não é legal ele levantar e se movimentar e pegar uma coisa na lousa? Simples, coisa simples. Não precisa inventar demais, sabe? Mas colocar coisa na lousa que ele vai lá pegar. Pronto, esse fato dele levantar já fez diferença para ele, né? Ah, deixa eu te perguntar, em relação à avaliação para TDAH, tem alguma vantagem, alguma coisa que regule isso, como a lei Tem, dos disléxicos? eles têm mais tempo. O TDAH é mais tempo só. Mas, assim, faz muita diferença para eles, né? E o que, assim, na verdade não é lei, mas se recomenda, né? Na lei é só o tempo mesmo. Mas o que se recomenda fazer para eles é perguntas mais objetivas. Se você vai fazer um exercício com 5 alternativas, né? A, B, C, D, E, que ele tem que responder. Para ele, você faz 3. Porque, Entendi. e assim, você foca naquilo que você realmente quer cobrá-lo, para ele ser cobrado igualmente aos outros.
mas que seja mais objetivo. Fazer um espaçamento maior entre os exercícios, porque ele não vai, né, não vai ficar bagunçado para ele. Então, tem algumas questões que você pode ajudar também na elaboração da prova. Ótimo. Eu posso fragmentar o texto? Pode, Um pode. texto Isso muito ajuda longo, muito. talvez dividir e colocar as perguntas numa sequência mais favorável, Isso talvez. ajuda. Eu falo muito disso para listening. Porque imagina, né, principalmente aluno que está do intermediário para cima, os listenings começam a ficar mais longos, né, mais complexos. Então, o que eu costumo fazer? Eu vou parando, eu passo um trecho, paro. E aí, o que vocês entenderam, né? Aí, tá, vamos continuar. Quer dizer que a gente vai fazer sempre assim? Não. Porque ele vai precisar, se ele decidir fazer um exame de Cambridge, não vai ter isso, né? Às vezes na própria prova da escola também não vai ter isso. Mas você tá... Eu aprendi muito isso no Celta também. Quando você dá uma aula de listening, você não tem que testar o aluno. Você tem que ensiná-lo a trabalhar listening, né? Como ele ouve, né? Então, fazer essas atividades durante o semestre, você está ajudando para que no fim ele consiga trabalhar com isso, né? A Bia falou da cor da folha, todo mundo sempre me fala isso, assim, eu já ouvi de tudo. Já ouvi que tem que ser mais amarelada, já ouvi que tem que ser mais acinzentada. Nenhum aluno nunca me falou nada, assim, nunca comentou que faz alguma diferença. Eu nunca fiz isso. Eu sempre usei folha branca mesmo, mas não sei, assim. Talvez, o que eu acho é que é muito de conversar com o aluno também. Faz diferença para você? Te ajuda? Então vamos tentar, né? Se não é algo que vai prejudicá-lo ou que vai ser injusto com os outros, né? Beleza. Carol está dizendo aqui que às vezes recebe a aluna que a mãe traz o laudo e que diz que o aluno precisa fazer a prova numa sala separada. Você está falando de TDAH, Carol? TDAH, provavelmente. E sim, porque como às vezes tem algumas distrações na sala de prova, é interessante colocá-los em uma sala separada. Mas aí entra de novo o que a gente estava falando. Ele se sente confortável, tem aluno que não quer sair. Então, tudo bem, né? É trabalhar com ele. Vai ser ruim para você sair? Ou vai ser pior se você ficar aqui e se distrair, né? Então vai muito de, o Felipe tá aqui. Felipe Feição tá comigo. E ele falou uma coisa importante. É perguntar para o aluno, né? Porque você nunca vai ter certeza do que você acha que é bom para ele, se realmente é, né? Beleza. Pri, a gente está encaminhando para o final. Eu perdi aqui um pouco do controle. Geralmente eu aviso com 5 minutos, mas faltam só... Imagina! Mas eu acho que eu tô tão concentrada aqui que eu também. Agora eu assustei. Mas tá muito legal, tá muito interessante. Mas infelizmente o Instagram corta a gente quando dá 1 hora. Então vamos concluir. Tá, beleza. Tá? Bom, então, assim, o que eu acho que a gente sempre tem que levar para qualquer aluno com special needs, não só TDAH e dislexia, é estudar sempre, entender a condição de cada um deles e querer adaptar, entender que ele precisa daquela adaptação para ser igual aos outros. Não é adaptar para ser mais fácil, é adaptar para que ele tenha as mesmas oportunidades, né? Maravilha. É igualdade, né? Inclusão significa igualdade, não exclusão por destacar as diferenças. Exatamente. Tá certíssima. Eu lembrei aqui de um filme, enquanto a gente conversou, que é o Mummy. É um filme francês, não sei se você já viu. Não, esse eu nunca vi. É um caso de TDAH. Tem muitos anos que eu vi esse filme. Muitos assim. Que legal. Chama Mummy. Depois procura, eu acho que tem a ver. Mas amanhã a gente faz as recomendações. Tem um filme sobre dislexia. Depois eu passo o nome também. Eu sempre esqueço. Como Estrelas no Céu, como Estrelas na Terra. Como Estrelas na Terra. Sempre alguma coisa de estrela. Que é o menininho com dislexia. Eu chorei até não poder mais. Não recomendo para quem que chora que nem eu, mas é maravilhoso. Gente, vai chorar, vai ver o filme hoje quando a gente desligar. Então, muito obrigada, Pri. Obrigada a você, de verdade. Mas dá para fazer outra, hein? Vamos fazer a segunda. Eu topo, sempre. Aí, faltam 30
eles vão fechar a gente. Obrigada, Tá bom. Joy. E parabéns pelo seu trabalho. É muito importante para Obrigada. nós. Continue. Muito obrigada. Obrigada, gente, para todo mundo. Boa noite. Tchau, gente. Fica salva. Obrigada. Até mais.